Se você sofre com lipedema, você precisa assistir esse vídeo até o final. Vou falar hoje sobre alguns suplementos que vão ajudar principalmente na regulação hormonal, importantíssimo no tratamento do lipedema. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitos extremos na internet, as pessoas estão ficando cada vez mais confusas e também inseguras em relação à alimentação. Já não sabem mais o que elas realmente devem comer e o que elas não devem comer. Foi por isso que eu criei o Potencialize Life, um ecossistema da saúde com tudo o que você precisa para a sua transformação. E o nosso objetivo também é trazer conhecimento, esclarecer alguns pontos para que você tenha autonomia a respeito da sua alimentação e saiba fazer melhores escolhas todos os dias. Além disso, você recebe uma dieta calculada, treinos para você fazer em casa ou na academia, um clube de receitas com receitas que vão cuidar do seu corpo. Além disso, você tem suporte com especialistas e acesso a uma comunidade exclusiva de mulheres que estão todas com o mesmo objetivo: emagrecer de forma saudável, aumentar a autoestima e, claro, cuidar do corpo. Então clica no link da descrição desse vídeo e entre hoje para o Potencialize Life. Voltando ao assunto desse vídeo, antes de falarmos realmente sobre a suplementação, você precisa entender que se você sofre com lipedema, provavelmente você tem algum tipo de desordem ou desequilíbrio em relação ao metabolismo do estrogênio. Já que ele é um hormônio importantíssimo para a saúde da mulher, ele é responsável, por exemplo, por nos dar as características femininas, também responsável por um acúmulo de gordura, principalmente ali na região do quadril, na região das coxas, também na região dos braços, mas é importantíssimo que, como todo hormônio, ele sempre esteja em equilíbrio. Infelizmente, a maioria das mulheres hoje em dia que sofrem com o lipedema, elas têm uma sensibilidade maior ao estrogênio e a maioria delas sofre com a predominância estrogênica. E é aí onde realmente está o perigo. Por quê? Todo hormônio, quando de forma desequilibrada estiver no nosso corpo, vai trazer prejuízos. Quando nós temos um nível muito baixo de estrogênio no corpo, as mulheres começam a sentir muitos sintomas ruins, ou seja, isso é muito comum principalmente na menopausa, vai reduzindo ali os níveis de estradiol, estrogênio. Porém, quando a mulher também tem uma predominância estrogênica, esse metabolismo do estrogênio ele não está acontecendo no seu corpo como ele deveria acontecer. E na maioria das vezes isso acontece por um fígado sobrecarregado e por um intestino desregulado. E esse excesso de estrogênio no corpo da mulher, ou seja, esse metabolismo completamente desequilibrado, é o principal fator para esse inchaço na região das pernas, já que o estrogênio ele participa muito nessa questão da nossa circulação sanguínea também, nessa questão da retenção de líquido. Então, mulheres que têm esse excesso de estrogênio circulante na corrente sanguínea no corpo, elas vão ter sim mais essa questão de retenção de líquido, esse acúmulo de gordura, que é, na verdade, um acúmulo de gordura diferente. Tem muito mais uma característica hormonal, que é o caso do lipedema. É muito diferente de uma mulher que só engorda, tem um excesso de peso, um excesso de gordura corporal. O jeito que essa gordura ela se armazena no corpo é de um jeito. Uma mulher com lipedema, por causa de toda essa questão hormonal, tá? Que envolve o lipedema, principalmente relacionada ao estrogênio, é uma mulher que a gordura que é armazenada no corpo dela, ela é organizada de uma forma completamente diferente. Por isso que é uma mulher que ela faz déficit calórico, ela come menos calorias, ela faz exercício físico e ela não consegue perder de forma tão simples essa gordura, porque realmente é uma gordura mais difícil de queimar, tá? É uma gordura organizada diferente, é uma gordura principalmente ali, quando a gente vai olhar a fisiopatologia, tem uma questão também linfática envolvida, onde essa mulher tem a circulação muito comprometida, então é muito mais difícil mesmo, né? E tem toda essa questão também hormonal. Então, quando nós vamos tratar o lipedema, você nunca trata ele como se você estivesse somente querendo emagrecer. Não é assim. A mulher com lipedema, ela precisa ser muito estratégica, principalmente na regulação hormonal. E por que eu falei com vocês no início desse vídeo sobre o fígado e sobre o intestino? Porque esses dois órgãos são fundamentais, principalmente para toda a metabolização dos nossos hormônios, principalmente para a eliminação dos nossos hormônios. Nós utilizamos um hormônio, ele é metabolizado através de várias vias e ele também deve ser eliminado no nosso corpo. Quando o seu fígado ele é sobrecarregado,
esse metabolismo do estrogênio que era para estar acontecendo lá, para ele ser eliminado, não acontece como deveria acontecer. Então, esse estrogênio pode voltar, né, para sua corrente sanguínea, pode voltar ativa aí no seu corpo. Já era para ele estar sendo eliminado, mas o seu fígado não está conseguindo, não está dando conta do papel. Isso pode acontecer, gente, essa sobrecarga hepática, ela pode acontecer por diversos fatores. Excesso de toxinas, excesso de álcool, excesso também de estresse oxidativo, ou seja, um corpo que ele realmente está sempre muito estressado. Isso tem muito mais a ver com os nossos hábitos, tem a ver com o estresse também, né, relacionado ao nosso emocional, porque o emocional afeta todo o nosso corpo, mas tem muito mais a ver com um estilo de vida, hábitos extremamente ruins, onde você não dorme bem, e o fato de não dormir bem é um dos fatores mais estressantes para o nosso corpo, já que é durante a noite que ele consegue reparar os danos ali do dia, se recuperar completamente. Se você não dorme bem, isso acaba não acontecendo, tá? Outro ponto também que é muito estressante para o nosso corpo é a falta de nutrientes. Ele não consegue funcionar como ele deveria funcionar sem nutrientes. Então, se alimentar é muito diferente de nutrir seu corpo. Consumir calorias vazias é muito diferente de consumir alimentos que têm calorias e nutrientes. Esse ponto é muito importante. Porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos, né, com uma população obesa e desnutrida. Ou seja, as pessoas estão consumindo muita caloria através dos alimentos ultraprocessados, dos fast foods, mas elas estão desnutridas. Elas não estão, né, entregando para o organismo delas os nutrientes que ele precisa para trabalhar. Então, o seu fígado ele não vai conseguir executar o papel que ele precisa executar se não tiver nutrientes. Por exemplo, o processo de detoxificação que acontece no nosso fígado, já que ele é o órgão aí, o maestro, né, em relação a esse detox, ele acontece através de várias fases. E cada fase, né, dessa eliminação de alguns hormônios e toxinas no nosso organismo dependem de nutrientes específicos. Como, por exemplo, na fase 2 ali do nosso fígado, que é uma das fases bem importantes aí para a eliminação, né, principalmente dessa questão do estrogênio, a gente utiliza alguns fitoterápicos, algumas ervas específicas. Por isso, quando a gente vai fazer uma dieta para uma mulher que sofre com lipedema, é uma dieta que ela é muito bem organizada em relação à quantidade de antioxidantes, em relação à quantidade de polifenóis. Então, nós colocamos alimentos que eles vão melhorar mesmo toda essa fase de detoxificação no nosso fígado. Por exemplo, na fase 2, a gente utiliza o chá verde, a gente utiliza o selênio, a gente utiliza o NAC, que é a N-acetilcisteína, importantíssimo, um grande antioxidante também. A gente utiliza também a cúrcuma, alguns flavonoides, então você precisa de muitos nutrientes. Você precisa de uma alimentação extremamente rica em nutrientes. Por isso que a gente utiliza várias estratégias. Utiliza chás, utiliza sucos também, sucos específicos, tá? Para a gente conseguir colocar um aporte muito maior de nutrientes no organismo dessa pessoa, que na maioria das vezes ela não consegue somente ali pelo, né, uns vegetais, uma frutinha, enfim, ela acaba não conseguindo a quantidade que ela precisa de antioxidantes e nutrientes. Por isso que nós acabamos utilizando outras estratégias, tá bom? Então, quando o seu fígado está sobrecarregado, seja por uso excessivo de álcool, medicamentos também, tem muita gente que precisa, né, tomar muitos medicamentos, ou tem gente que nem precisa, mas qualquer coisinha tá tomando um remédio. Gente que consome muitos alimentos processados também, muitos alimentos industrializados, tudo isso sem nutrientes para o seu corpo. Sem os alimentos, né, que contêm os nutrientes adequados, pode ter certeza que a metabolização do estrogênio lá no seu fígado vai ficar comprometida. E então, muitas mulheres hoje em dia estão com a predominância estrogênica. Para o nosso fígado ele funcionar perfeitamente, a produção de enzimas hepáticas também, precisa, por exemplo, de bons níveis de ferro no seu organismo. Precisamos também de bons níveis de complexo B, de colina. Então, são muitos nutrientes envolvidos em toda a metabolização hepática, em todo o metabolismo no nosso fígado em relação ao estrogênio. Então, não tem como a mulher que tem lipedema, ela levar uma alimentação de qualquer jeito. Ela precisa tomar muito cuidado com a alimentação e a suplementação que eu vou falar com vocês no final do vídeo. Outro ponto também importantíssimo que vocês precisam ficar atentas é em relação ao seu intestino.
Isso porque tanto o fígado quanto o intestino, eles são responsáveis, tá, por todo esse metabolismo do estrogênio, principalmente eles, né? Claro que todo o nosso corpo e vários órgãos trabalham, né, em relação a esse metabolismo do estrogênio, mas principalmente o fígado e o intestino, porque se o seu intestino ele está desregulado, ele não está funcionando bem, você pode estar com quadro de desbiose, isso pode aumentar uma enzima específica lá no seu intestino, chamada beta-glucuronidase. E a verdade é que essa enzima, ela pode reativar, reconverter, essa é a verdade, o estrogênio que está lá no seu intestino, que era para ser eliminado. Essa enzima, ela pode ativar novamente esse estrogênio e fazer com que ele volte para sua corrente sanguínea, volte para ativa aí no seu corpo. Ou seja, a pessoa começa a ter a predominância estrogênica, esse excesso de estrogênio circulante. E a verdade é que muitas mulheres, elas começam a ter predominância estrogênica e aí, né, quando não é tratado mesmo, a pessoa não sabe que ela está com essa predominância estrogênica, ela vai tendo lipedema, ela vai tendo outros problemas de saúde também, tá bom? Por isso que é muito importante a mulher, ela sempre começar, o quanto antes ela perceber que ela tem essa predominância estrogênica, ela começar a cuidar melhor do corpo dela. Porque, como vocês podem ver, o lipedema, ele tem vários estágios. Se você já não cuida no estágio 1, isso vai progredindo, vai, né, querendo ou não, ficando muito mais difícil o tratamento. É possível, mas é muito mais difícil. Então, quanto antes você perceber que você tem lipedema e você já quiser cuidar, cuide principalmente do seu fígado e do seu intestino. E é por isso que a mulher que tem lipedema, ela não pode deixar com que o intestino dela fique muito preso. Essa questão do intestino ficar muito preso pode também acabar, né, favorecendo essa reabsorção do estrogênio. O intestino que não funciona perfeitamente, o intestino que está desequilibrado, o estrogênio que era para ter sido eliminado já, ele pode acabar, né, voltando para a sua corrente sanguínea, principalmente por causa de um intestino desequilibrado por causa dessa enzima. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é cuidar muito bem do seu intestino, beber a quantidade de água para não deixar seu intestino ficar preso. Outro ponto, você consumir bastante fibras, principalmente aquelas fibras que não vão trazer muito desconforto intestinal, não vão causar muita fermentação. O psyllium, eu gosto muito, a goma cássia. Esse tipo de fibra você pode colocar num shake, por exemplo, e consumir durante o seu dia para você conseguir bater sua meta de fibra. Fora aquelas que você já vai consumir através dos vegetais, através das frutas, que também são importantíssimos. Como eu falei com vocês também quando eu estava falando de fígado, a mulher com lipedema precisa de muitos antioxidantes e talvez, né, na verdade, ela não consiga só pela alimentação. Por isso que a gente começa a indicar, por exemplo, suplementação de NAC, é excelente também para a mulher com lipedema. Também suplementação de ômega 3, um grande anti-inflamatório aí, ele ajuda em toda essa modulação da inflamação e nesse caso a mulher pode tomar doses mais altas, tá? A gente pode passar até 3 gramas ao dia com mulheres que estão com lipedema. Outro suplemento que ajuda muito na modulação do estrogênio aí no corpo da mulher é o DIN ou indol 3-carbinol, que é como se fosse uma variação dele aí. O DIN e o indol 3-carbinol, eles são importantíssimos, por quê? Eles são principalmente, né, encontrados nas famílias das brássicas, couve, repolho, brócolis. Esse alimento, ele ajuda principalmente a mudar o estrogênio ruim para o estrogênio bom, de forma simples para você entender. Consegue modificar, e isso é muito protetor para a mulher, né, que está sofrendo aí com lipedema. Outro ponto também, ele ajuda nessa detoxificação hepática. Todos os alimentos da família das brássicas, couve, brócolis, repolho, eles ajudam muito nesse detox no nosso corpo, principalmente no nosso fígado. E como uma pessoa às vezes não consegue consumir a quantidade que precisa na rotina dela, então ela utilizar suplementação ou de DIN ou do indol 3-carbinol é extremamente estratégico e vai ajudar muito nesse metabolismo do estrogênio. Outro suplemento que a gente utiliza muito também é o Vitex Agnus Castus. Ele ajuda principalmente a equilibrar os níveis de estrogênio e progesterona, porque normalmente a mulher que tem lipedema, ela tem um desequilíbrio também na progesterona. Então o Vitex vai ajudar principalmente a melhorar esses níveis de progesterona e se melhora também acaba, né, equilibrando mais os níveis de estrogênio. Então ele ajuda em toda a regulação hormonal na saúde feminina. Atualmente esses são os dos suplementos que nós mais indicamos, mais utilizamos. Temos muitos outros, né, como eu também citei aqui para vocês. Cada caso realmente precisa ser avaliado, qual nível, qual estágio de lipedema você está, mas esses suplementos eles são muito seguros
futuros, mas claro, aqui é somente informação para vocês. Sempre procure um profissional para te acompanhar e prescrever as quantidades adequadas para você. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para ficar por dentro dos outros conteúdos que eu vou lançar aqui. E envie esse vídeo também para uma amiga que você sabe que sofre com lipedema e que pode ser ajudada através das informações desse vídeo. Encontro você no Potencialize Life, porque todas as dietas que fazemos lá, os desafios também, sempre estão focados em uma alimentação de um caráter anti-inflamatório, rica em antioxidantes e nutrientes para cuidar principalmente de toda a regulação hormonal feminina. É só clicar no link da descrição que eu te espero lá.